Muito boa noite. Na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que você vai escutar isso daí. Bom dia para a eternidade, né? Porque essa live vai ficar gravada aí no Instagram. Não sei se daqui no ano 3055 vai ter alguém ouvindo esse negócio, não é verdade? Mas o que interessa aqui é o seguinte: meu nome é Rodolfo Braga e eu tô fazendo essas lives todos os dias às 10h30 da noite, né, por volta de 10h30. Boa noite, meu amigo numérico. É sempre bom ver você aí, tá bom? Boa noite, Thiago. Boa noite, Júlio. Tá? É Júlio, deve ser. Boa noite a todos que estão aí, meu amigo numérico, sempre nos acompanhando aí. Obrigado pela presença. Boa noite também. Couto, não sei, Couto, tá, boa noite, tá me dando boa noite, mestre, não, tá só escrito Couto, eu não tô conseguindo ver o nome, mas boa noite também você que tá aí, boa noite a todos que estão chegando aí agora, já tem bastante gente chegando, e assim, boa noite a todos, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão escutar isso aqui em outros horários diferenciados, né? Lembrando, meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, de debate e oratória também, de discurso, né? Já tenho uma vasta experiência nessa área e eu queria convidá-los a curtir, né, a página da Academia Areté lá no www.academiaareté.com.br. Se você puder ir lá, clicar nesse link que eu né, nesse site, né, www.academiaareté.com.br, vai ser muito legal. O nosso amigo numérico está até fazendo um elogio aqui, ó. Live extra esses dias foi pesada, hein? Show de bola. Muito obrigado, amigo numérico. Eu falo que é numérico porque é uma letra e vários números aqui. A gente chama ele já de numérico já há alguns meses, já alguns, né? Desde quando nós começamos, ele tem nos acompanhado. A live foi muito boa, né? Com o professor Igor Jacone. Nós vamos fazer outras lives aí. Tiago Bessa, muito obrigado pela presença. Boa noite. Então, assim, nós vamos fazer outras lives nesse sentido. Eu acho que a live foi muito boa também com o professor Igor Jacone, a live de anteontem. Se vocês puderem, então, curtir e compartilhar esse material aí, vai ser muito legal. E avisando, agora em junho nós vamos fazer o nosso clube de debate, né? E oratória. Clube de debate e oratória. O que é esse clube de debate e oratória? Vai ser um lugar, um espaço, vai ser virtual, ou seja, vão ser aulas online com os alunos, né? Eu vou estar com os alunos online, onde eu vou trabalhar com eles a arte de bem falar, bem argumentar, o que é um argumento justo, o que é um argumento injusto, tá bom? Tá bom? Nesse sentido, vai ser muito importante você é, acompanhar isso daí nesse curso. Eu estou gaguejando porque eu estou lendo o que estão escrevendo aqui. Tá bom, bem-vindo, Tiago. Bem-vindo, o Couto. Muito bem-vindo, tá? Mas veja bem, então, nós estamos aqui, então, estou anunciando nesse momento o curso de debate e oratória, que vai acontecer assim, o aluno ele vai ter uma aula por semana, na qual ele vai poder falar bastante, ele vai sempre ter um feedback nessa aula também, de como ele pode melhorar, se ele usou um argumento inválido, se ele usou um argumento válido, ele vai falar um argumento para um colega, nós vamos fazer exercícios ali, de modo que o colega possa identificar onde está o argumento falacioso, e aí nós vamos trabalhar em debate no sentido de usar várias técnicas de debate para que o jovem ali, é um curso voltado para jovens, tem adultos procurando também, para falar a verdade, tem jovens procurando, adolescentes, e uma das propagandas que eu fiz do curso foi o seguinte: você está cansado daquele professor doutrinador? Então vem aqui, procure a gente, por quê? Porque aqui você não vai ter doutrinação, você vai ter um treinamento de busca da verdade. Então você vai ser treinado a falar bem, a argumentar bem, buscando boas fontes e sabendo argumentar bem. Até mesmo para você se preparar, como eu falei, daquele professor doutrinador. Não é que você vai ficar entrando num embate com ele, naquela coisa de bateção de boca em relação àquilo que ele está falando. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. E eu vou mostrar a vocês como é que vocês podem ser mais perspicazes. Olha só, parece brincadeira, mas você vai ficar mais inteligente também com esse curso, porque nós vamos dar um pouco de cultura greco-latina, né? Greco-romana, no
caso, greco-romana, um pouco de cultura universal, literatura universal, no sentido do sujeito saber citar as grandes fontes da literatura universal, né? Na hora que ele está falando, na hora que ele está argumentando, e aquilo ali fazendo sentido para a vida dele também, naturalmente, tá bom? É isso que nós vamos fazer aí. Mas vamos lá. O que nós estamos fazendo aqui com certa frequência? Nós estamos varrendo a história da filosofia. Já tem algumas semanas aí que eu comecei falando lá o que é filosofia, depois eu fui para os pré-socráticos, falei de cada um dos pré-socráticos principais ali, que pelo menos eu julgo serem os principais, tá bom? Obrigado, Júlio. Obrigado. Então, assim, Então, ó o Rodolfo chegando aí também, Júlio. Então, veja bem, no fundo, eu estou varrendo a história da filosofia como um todo. Se você pegar as lives anteriores todas, você vai perceber que eu estou falando passo a passo de todos os filósofos. E ali você tem um excelente material para quem quer conhecer filosofia, assim, o básico da filosofia, mas conhecer bem. Você não vai ter um nível de aprofundamento ainda ali, assim, isso aqui é um Aristóteles num nível extremamente profundo, um Platão num nível extremamente profundo. Não é um extremamente profundo, mas é um nível básico, mas modéstia à parte, é um nível básico muito bom. Então, se você puder ouvir as lives desde lá do início, onde eu começo a falar sobre o que é filosofia, o que é ciência, né? Então, naquele início lá, vem varrendo a história da filosofia, que você vai ter uma noção do que a filosofia é muito mais profunda do que você tem por aí afora. Eu posso garantir para você sobre isso. E voltando a falar, procura lá no www. Nós estamos falando do Platão essa semana inteira, né? Acho que nós começamos a falar do Platão na sexta-feira, estamos falando do Platão até agora, vamos falar sobre Platão ainda na semana que vem inteira praticamente. Pô, mas é um chá de Platão. É um chá de Platão, sabe por quê? Porque Platão e Aristóteles são os dois pilares principais da história da filosofia ocidental. Há quem diga que Platão e Aristóteles criaram a filosofia e o resto da história da filosofia é uma nota de rodapé, né? O resto da filosofia inteira é nota de rodapé em cima daquilo que esses dois disseram. Então você tem que ter uma boa base de Platão, uma boa base de Aristóteles, tá? Para poder avançar aí nesse estudo aí da sua vida. E olha, pessoal, se você acompanha nossas aulas aqui, de repente ficou alguma coisa que não ficou, se você tiver alguma coisa que não ficou clara, coloca lá nos comentários, que eu vou ler o comentário e vou tentar te responder. Se eu não responder ali por escrito, eu faço uma live específica para você para isso, tá bom? Eu posso até abrir um espaço de live só para responder perguntas, se vocês quiserem. Se vocês quiserem mandar perguntas lá também no inbox, eu vou ver as perguntas e posso fazer lives só sobre isso também. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar o nosso Platão aqui, que é o mais interessante, que hoje eu vou falar sobre a linha dividida em Platão. Vou entrar direto na linha dividida, não vou ficar lá o mito da linha dividida, como é que ela... Vou entrar direto na linha dividida, o que ela interessa pra gente aqui em termos da filosofia platônica. Pessoal, se vocês bem lembram, nas últimas lives, né? Na de quarta-feira da tarde, a live da quarta-feira agora da tarde e a live de ontem, eu mostrei, né? Comecei mostrando na segunda-feira que existe uma distinção, né? Existe uma distinção entre este mundo aqui, essa realidade onde nós estamos. Quando eu falo mundo, pessoal, é realidade, tá? Mundo aqui não é planeta Terra só não, Marte, não é mundo nesse sentido não. Mundo é realidade. É como se, já ouviram essa expressão? Visão de mundo, né? Visão de mundo ou cosmovisão é visão de realidade. O que é a visão daquilo que te cerca, das coisas que te cercam, tá? Então vejam, nós temos aqui essa realidade onde nós estamos, esse mundo aqui onde nós estamos, tudo que está aqui ao meu redor, tudo que está aqui ao meu redor é feito de matéria e forma, né? As coisas têm matéria e forma. Agora, nós vimos na aula de ontem que existe uma outra realidade para além dessa que não é matéria. E é essa realidade que é a possibilidade inicial dessa daqui ser. Eu tinha uma caneca, acho que tinha uma caneca aqui do meu lado na live anterior que eu falava, olha só, isso aqui essa caneca ela só está aqui porque antes dela aqui ela foi uma caneca possível. Estão entendendo? Então, assim, por que eu estou aqui hoje? Porque antes de eu estar aqui, era possível que eu estivesse aqui. Então, essa possibilidade, vejam, a possibilidade não é materializada, mas a possibilidade ela tem que ser. Porque se a coisa, antes dela ser, ela não for possível, se ela for impossível, ela jamais vai ser.
Agora eu pergunto para você, você pode no mercado comprar 1 quilo de possibilidade? Você não compra 1 quilo de possibilidade, porque a possibilidade ela é imaterial. Então, nesse nível das possibilidades gerais, é que estão o quê? Estão os modelos últimos do que as coisas são aqui nesse mundo, nessa realidade onde nós estamos. Tá claro isso daí? Tá ficando claro? Isso é muito importante. E aí Platão ele vai falar o seguinte, olha, existe uma hierarquia na realidade como um todo. Ora, pessoal, isso é uma coisa bem fácil da gente verificar. Se eu saio aqui na minha rua, é claro que agora está à noite, mas se eu sair aqui na minha rua, vou olhar, vão ter árvores ali. Tem árvores aqui na rua. E se você observa que tem árvores na rua, você olha, por exemplo, quando eu olho pela minha janela aqui também, tem muitas árvores ali do lado de fora, muitas árvores. E aí se eu olhar na árvore, numa mesma árvore, tem folhas que são pequenas, folhas que são maiores, folhas que são maiores ainda. Uma mesma árvore, existem árvores pequenas, médias e grandes. Depois elas ficam num tamanho mais ou menos igual, mas não vai ser um tamanho absolutamente igual. Elas são dispostas de modo hierárquico. Ou seja, se você olha para a realidade, você consegue perceber que a realidade ela é hierárquica. Tá? E aí veja bem, isso aqui é muito importante agora. Platão vai perceber que toda a realidade ela tem essa hierarquia, tanto dos objetos quanto do conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Uma coisa é aquilo que eu conheço. Prestem bem atenção agora que isso aqui é um pouco... Nós vamos entrar em alguns conceitos filosóficos um pouco mais difíceis de serem entendidos. O que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal? Quero dizer o seguinte. Quando eu olho para a realidade, quando eu olho para as coisas, eu estou olhando para objetos que podem ser conhecidos. Tá? Coisas que podem ser conhecidas. Por exemplo, sei lá, eu tô aqui tô aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho aqui do meu lado, eu tenho uma máquina de Nespresso, de café, né? Uma máquina de café. Deixa eu pegar aqui, olha. Eu tenho aqui, por exemplo, uma cápsula de café, uma cápsula para fazer café. Tá? Tem aqui uma máquina no meu lado, tem um negocinho aqui que se colocam as cápsulas para elas ficarem ali prontas para botar no negocinho e fazer o café. Então, o raciocínio é o seguinte, isso aqui é um objeto que pode ser conhecido, ou seja, algo que pode ser conhecido. Em filosofia, nós normalmente chamamos isso de cognoscido, né? Cognoscido, ou seja, a coisa que pode ser conhecida. Só que é algo que pode ser conhecido, de fato, né? Só que é um negocinho que pode ser conhecido. Ora, isso pode ser conhecido, mas eu também sou capaz de conhecer essa coisa que está aqui. E aí Platão vai dizer o seguinte, ele vai falar que existem diversos objetos a serem conhecidos. E o modo de nós conhecermos esses objetos também varia. Tá? Aí tem um aluno perguntando uma coisa aqui. Eu vou ler sua pergunta ao final, tá, Júlio? Você me permite de eu ler no final e depois eu comento ao final daqui da explicação? Vai colocando as perguntas aí que aí, de repente no final da live eu respondo todas as dúvidas. E se tiver dúvida com relação ao que eu estou falando aqui agora, coloca também aí, tá bom? Que eu vou tentar responder. E se depois aparecer uma dúvida, você manda lá que eu respondo para você no meu perfil particular, tá bom? Mas vai mandando aí, porque... eu vou tentar responder. Se eu souber também. Se eu não souber, eu vou falar, ó, simplesmente eu não sei e vou deixar para responder mais à frente. Nesse momento chegou aí minha afilhada. Grande beijo, Deus te abençoe, tá bom, minha afilhada? Saudade de você. Vou marcar para você vir um dia aqui em casa, tá bom? Tá? Fica com Deus aí. Deus abençoe você e seus filhos lindos que eu acompanho nas redes sociais, tá? Então, olha só. Bom, pessoal, então vamos lá. Continuando aqui, então. O que é importante vocês entenderem, então, para Platão? Existe, então, o objeto a ser conhecido, como eu mostrei aqui, sei lá, eu peguei aqui só de curiosidade, uma cápsula de café, né? Uma cápsula de café, ela é algo que pode ser conhecido. Agora, existe um modo de conhecer essa coisa. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês aqui, porque isso aqui vai originar grandes discussões acerca do que é ciência em toda a história, humana. Eu preparei aqui, eu tenho uma imagenzinha de um slide que eu dou aula, não vai aparecer tudo, na verdade, que o objetivo não é esse, mas eu queria mostrar para vocês uma imagem. Tomara que vocês consigam ver.
Acho que vocês estão conseguindo ver a imagem agora, não estão? Todos que estão acompanhando estão conseguindo ver a imagem. Olha só, está escrito ali, olha só. Tem um objeto, não é verdade? Um objeto ali cilíndrico, não é verdade? Um objeto cilíndrico. E aí esse objeto cilíndrico, vamos supor que ele esteja recebendo luz de várias direções. Numa parede você tem uma sombra e na outra parede você tem outra sombra. Estão acompanhando? Você tem uma sombra de um lado e uma sombra do outro. Né? E o objeto cilíndrico ali. Ok? Está ali o objeto sensível, né? Estou chamando de objeto sensível, estão vendo? E a sombra ali do objeto. Ok, pessoal? Agora eu voltando aqui para mim. Tá? Voltando para mim. Olha só. Todo mundo viu o objeto sensível que eu mostrei, né? Tem ali um cilindro. E aí a questão é a seguinte. Vamos supor, então, para quem não está vendo essa live, nem vai ver, de repente vai ouvir depois no Spotify, quando eu colocar lá no Spotify, você tem que imaginar o seguinte, um cilindro, de um lado, vamos dizer assim, na lateral do cilindro, você tem uma luz que ilumina ali, e na parede em frente vai ser projetado, vamos chamar assim, de quadrado, um objeto retangular, mas vamos falar que é um quadrado. Está sendo projetado um quadrado, de outro vem uma luz de uma outra cor e projeta numa outra parede ao lado ali dessa parede, né, um objeto cilíndrico. Quem viu a imagem sabe do que eu estou falando aqui. Ora, pessoal, você tem aqui no barato 3 objetos. O cilindro, o quadrado e do outro lado vocês têm o círculo. Você tem 3 objetos, no barato aqui você tem 3 objetos. Cilindro, quadrado e círculo. Ora, vocês devem ter percebido aí especificamente, isso vocês perceberam, que o cilindro ele dá origem tanto ao quadrado quanto ao círculo. Isso é evidente para todo mundo. É evidente para todo mundo. O cilindro deu origem tanto ao quadrado quanto ao círculo. Vejam, um sujeito com mentalidade relativista vai falar assim, cada um tem a sua verdade, porque quem está olhando para a sombra está falando para o quadrado, está falando isso é um quadrado. Quem está olhando para o círculo está falando que é um círculo. E cada um tem a sua verdade e viva a diversidade, a multiplicidade de opiniões. Olha que coisa linda e fofa, né? Veja bem, é fato, o sujeito está olhando para o quadrado, ele está olhando para um quadrado e aquilo ali é um quadrado de fato. O sujeito está olhando para o círculo, ele está olhando para o círculo e aquilo ali é um círculo de fato. Mas a questão é, esses 2 objetos, a pergunta é, esses 2 objetos, eles são da mesma natureza que o objeto que deu origem a eles? Você deve perceber que não são. Eles não são da mesma natureza. Não são da mesma natureza. Vejam, eu tenho um cilindro, um quadrado e um círculo. Mostrando novamente para o pessoal que está entrando aí, que tem mais gente entrando aí. Olha só, cilindro no meio, né? Quadrado de um lado e círculo do outro. Só que tanto o quadrado quanto o círculo, como vocês podem ver, eles são o quê? Eles são sombras. Eles são sombras. Não é isso? São sombras. E aí veja o seguinte, então, a pergunta é, tudo isso aqui pode ser conhecido. Todas essas coisas são objetos a serem conhecidos. A sombra é um objeto a ser conhecido, né? Ou seja, o quadrado ali, que é uma sombra, é algo a ser conhecido. O círculo é algo a ser conhecido e o cilindro é algo a ser conhecido também. São 3 objetos aqui a serem conhecidos. Boa noite, Eric. Tudo bem? Obrigado. São da mesma natureza? Você deve ter percebido que não. 2 desses objetos são sombras. Um objeto desse aí é um objeto tridimensional. A sombra é bidimensional. Aliás, a sombra ela é a ausência da luz, porque a sombra ela é onde não tem luz.
né? Então você tem ali nesse sentido dois objetos que são sombras, um objeto sensível. Então são três objetos distintos, dois da mesma natureza, ou seja, dois do mesmo tipo, vamos chamar assim, natureza aqui no primeiro momento. Dois são do mesmo tipo e o primeiro objeto que dá origem a esses dois num primeiro momento, esse objeto ele não é sombra, ele é um objeto material. Então vejam, nós temos aqui uma distinção. Um objeto que dá origem a dois outros. Esse objetozinho aqui, ele origina dois outros. Que dois outros objetos são esses? O círculo e o quadrado. Agora vejam, o círculo que se origina a partir do cilindro e o quadrado que se origina a partir do cilindro, eles são objetos da mesma natureza. A questão é, como é que o meu conhecimento se dá em relação a esses objetos que são sombra? Eu pergunto, será que o conhecimento que eu tenho das sombras é o mesmo conhecimento que eu tenho de um objeto tridimensional? Vocês concordam que não? Quando eu olho para uma sombra, por exemplo, se eu faço uma sombra aqui atrás de mim, lá na parede, né? Não dá para ver, né? Dá para ver meio mal, mas quando eu faço uma sombra, você olha para a minha mão e para a sombra, eu pergunto a vocês, onde você tem mais informação? Sério, onde você tem mais informação? Na sombra ou no objeto que deu origem à sombra? Por essa imagem que eu mostrei para vocês, vocês conseguem perceber que o objeto que dá origem à sombra, ele tem muito mais, vamos dizer assim, tem muito na mão, exatamente, Júlio, você respondeu bem. Na mão, a mão tem muito mais algo a ser conhecido do que na sombra. Então, olha só o que eu vou falar para você. A mão enquanto objeto a ser conhecido, ou o cilindro ali no exemplo, né? A mão ou o cilindro, a mão ela tem tridimensionalidade, o cilindro também ele tem tridimensionalidade. Então a mão e o cilindro que eu posso tocar, eu não tenho nenhum objeto cilíndrico aqui, mas olha só, tanto a minha mão quanto esse objeto, vamos supor que seja isso aqui, quanto esse objeto que está na minha mão, essa cápsula de café, essas duas coisas, eu as conheço, eu conheço essas coisas, tanto a minha mão quanto esse objeto aqui, eles têm a mesma, vamos dizer assim, eles são do mesmo tipo, eles são objetos tridimensionais, são objetos distintos, mas o modo como eu conheço eles é parecido, porque é diferente do modo como eu conheço a sombra, que está lá atrás, ó, lá atrás aqui, ó, embaixo aqui no meu braço. Como eu conheço essa sombra é diferente. Então Platão vai falar o seguinte, olha, para cada tipo de objeto que eu olho na realidade, eu tenho um modo de conhecê-lo. Então, olha só, uma coisa é o objeto, outra coisa é o modo como eu conheço esse objeto. Quando eu olho para a sombra, o modo de conhecer a sombra, Platão dá um nome, ele chama isso de conjectura. O que é conjectura? Não sei se vocês conhecem. Conjecturar é você supor, é você hipotetizar, é criar uma hipótese, falar o seguinte, eu acho que né? É o achismo. Você acha que aquela sombra é algo. Por exemplo, se você vê a sombra de um automóvel na rua, vamos supor que você só está vendo a sombra, você não está vendo o automóvel. Será que você consegue dizer qual automóvel é? Provavelmente não, você está olhando só a sombra. Vedar o seu olho de modo que você só pode olhar a sombra, o automóvel não. Vejam, você está vendo só a sombra, você é capaz de dizer se aquilo é um Honda Civic, um Toyota Corolla, que são carros mais ou menos parecidos, inclusive, se aquilo é um Honda City, se aquilo é um Fiat 147, se aquilo é um Fusca, só de olhar para a sombra talvez você não consiga dizer qual automóvel é. Então, o modo de conhecer as sombras é um modo um pouco incipiente, você pode conjecturar. Conjecturar é hipotetizar. Será que o objeto que deu origem é de fato um automóvel, inclusive? E aí o Júlio aqui, que está presente, ele fala o seguinte, olha, o achismo é o pior pensamento que alguém pode ter. Você tem toda a razão, Júlio. Se você voltar numa das lives lá para trás, quando eu falo a diferença entre opinião e doxa. Procura essa live lá que eu fiz e assiste ela para você ver a diferença entre conhecimento, saber fundamentado
e opinião. Busca essa live lá, assiste lá. Eu não vou nem ficar entrando nesse detalhe não, porque eu já falei sobre esse assunto lá. Você vai ver que é muito interessante. O sujeito que está na opinião, ele acha as coisas. Então vejam, o conhecimento das sombras é um conhecimento de opinião. Você simplesmente conjectura o que a coisa é sem saber o que ela é de fato. Você não está penetrando no conhecimento mais profundo do que ela é. Então você tem um objeto que é a sombra, que é um objeto limitado, a sombra já se mostra limitada, mas o seu conhecimento acerca da sombra também é limitado. Tá? Depois você tem o quê? Tem o objeto sensível de fato. O que é o objeto sensível? O objeto sensível é o objeto que eu capto diretamente pelos meus sentidos e ele já é um objeto aqui materializado na realidade como um todo e ele é tridimensional. A sombra não é tridimensional. A sombra é bidimensional. Tá? Claro, estritamente falando, nada nesse mundo. Vocês, nós podemos entender que a sombra é sim bidimensional. Então vejam, se a sombra é bidimensional, meu conhecimento dela é um conhecimento limitado. É um conhecimento limitado. Então vejam, o objeto de conhecimento é a sombra. O modo de conhecer é conjectura. A conjectura é incipiente. E aí você vai para o objeto concreto agora, o objeto sensível ali, de fato. Gente, é o exemplo do carro que eu dei para vocês. Se você tem, por exemplo, como eu falei, uma sombra de um Honda Civic, vamos supor agora que seja um Honda Civic. Você tem a sombra do Honda Civic e o Honda Civic. Ora, o Honda Civic possui muito mais informação. Então esse objeto agora não é o mesmo da sombra, é outro objeto que tem muito mais a oferecer para você em termos de conhecimento. Então o modo como nós conhecemos os objetos sensíveis, lembrando, objeto sensível é um objeto que eu capto com os meus sentidos. Isso é importante você ter em mente. O objeto sensível é um objeto que eu capto com os meus sentidos, tá? Então, não que a sombra você não capte com os seus sentidos, mas é que o nível de conhecimento da sombra ainda é menor do que esse objeto concreto ali que origina a sombra. Então, o modo como eu conheço o objeto, que é o Honda Civic agora, Platão vai chamar isso de crença. Em grego ele chama de pistis. A pistis, né? Pistis é a crença, ou seja, você acredita que aquilo dali é a essência do objeto mesmo, é tudo que você precisa saber sobre ele. Você acredita nisso. É o carro físico. Honda Civic físico. Só que vejam bem, Platão vai falar o seguinte, ainda não é. Não é tudo que você precisa saber sobre o Honda Civic. Esse carro concreto ali que você está vendo na rua. Por quê? Porque olha só, pessoal, que surpreendente. Olha que surpreendente. Nesse momento, eu particularmente não estou vendo nenhum Honda Civic na minha frente. E não sei vocês, provavelmente vocês também não. Mas o que acontece? Quando eu falo em Honda Civic, você sabe quais são as dimensões do Honda Civic mesmo sem ver um. Por quê? Porque agora você saltou de nível. Você saiu do nível aqui material do que é um carro, do que é um Honda Civic material, e você foi para outro nível. Platão chama esse nível de matemático. Por quê? Porque um Honda Civic, ele tem o capô dele, a parte da frente, tem que ter uma determinada medida matemática, em número. Tantos, né, é uma curva aqui que tem tantos centímetros, por outra curva que tem tantos centímetros, por outra. Porque se você tentar colocar um capô de um Toyota Corolla num Honda Civic, não vai caber. Por quê? Porque, olha só o que eu estou falando agora, ninguém aqui está vendo, eu acredito que ninguém esteja vendo nesse momento um Honda Civic, a não ser que você esteja ouvindo isso daqui dirigindo um Honda Civic ou na rua vendo um passar. Mas fora isso, quem está ouvindo aqui agora nesse momento, olhando para a tela do celular, não está vendo um Honda Civic necessariamente, não está vendo. Certamente não está vendo. Então para pensar o seguinte,
Quando nós saímos desse nível aqui, puramente materializado, e vamos para outro nível agora, que nós não estamos vendo com o nosso órgão dos sentidos, nossa visão, nós estamos passando para outro nível, ora, aqui há um corte radical. É aqui que entra a linha dividida de Platão, né? É aqui que entra essa divisão entre aquilo que é sensível, ou seja, que eu capto com os meus sentidos, porque a sombra eu capto com os meus sentidos. Esses objetos tridimensionais aqui, eu capto com os meus sentidos também. Mas esses objetos matemáticos, ou seja, imagina um cilindro, eu posso ter um cilindro sensível, sei lá, uma lata de óleo antigo, uma latinha de refrigerante, ela é cilíndrica, é um cilindro sensível, material. Mas, por exemplo, eu não estou vendo nenhuma lata de refrigerante aqui agora, não tem aqui não. Mas assim, não tem nenhuma lata aqui na minha frente agora de refrigerante, mas eu matematicamente, com o meu intelecto, vocês vejam, não é com esse meu olho aqui, eu consigo acessar esse objeto matemático, mesmo sem tê-lo diante de mim. Então vejam, aqui existe uma ruptura, uma divisão radical, por isso se chama linha dividida, entre esse mundo aqui sensível, essa realidade sensível, ou seja, essa realidade que eu capto com os meus sentidos, e uma outra realidade que eu capto agora com a minha inteligência. Por isso que Platão chama esse mundo aqui de mundo sensível e esse outro mundo de mundo inteligível. Mundo inteligível por quê? Porque é uma realidade. Um mundo aqui é realidade, lembra que eu falei no início da live? É uma realidade que eu capto com a minha inteligência. Eu não capto essa realidade com os meus sentidos. Eu não estou vendo com esse olho, não estou ouvindo com esse ouvido, não estou cheirando com esse nariz, sentindo o paladar e nem tocando, porque eu não toco em objetos matemáticos puros. Se eu falo para vocês de cubo, ninguém vai tocar num cubo matemático. Ninguém toca num cubo matemático puro. Por isso que existe a diferença, inclusive, entre matemática pura e matemática aplicada. A matemática aplicada, em geral, ela vai lidar o quê? Com as questões do mundo aqui concreto. A matemática pura, não. Ela lida com entes abstratos, que eu acesso por meio da minha inteligência. Porque com a sua inteligência, você não vai lá na feira, como eu falei, você não compra, por exemplo, 5 kg de conceito de cubo. Você não compra, me dá um cubo matemático puro aí que eu quero levar para casa. Não, ele vai te dar um objeto sensível. Ele pode até te dar um dado, né? Dado, de brincar de dado, com 6 lados, né? Aquilo é um cubinho. É um cubinho, ou seja, é a forma de cubo, uma forma cúbica. Mas esse dado aí, ele é sensível. Agora, quando eu estou falando, ninguém está vendo o dado aqui que eu estou mostrando, mas se você visualizar as dimensões dele ali, com a sua inteligência você é capaz de visualizar um dado matemático. Então vamos lá, olha, repetindo. Nós temos as sombras e sobre as sombras o nosso modo de conhecer. Então vamos lá. Nós temos vários, com essa minha mão esquerda aqui, provavelmente para vocês deve ser mão direita aí, sei lá. Então com essa minha mão esquerda, eu estou falando dos objetos. Com a minha mão direita é o modo de conhecer. Com essa mão aqui, ó, modo de conhecer. Então, sombra, modo de conhecer. Objeto, sombra, modo de conhecer. Conjectura. Subiu um nível. Objeto sensível. Por exemplo, o Honda Civic que está lá na rua. Modo de conhecer os objetos sensíveis. Crença. Agora, linha que divide os dois mundos, mundo inteligível do mundo sensível. Eu estou agora diante dos objetos matemáticos que originam as coisas desse mundo aqui. Como é o modo de conhecer esses objetos matemáticos? Conhecimento matemático. Algumas obras vão falar que é a dianoia, né? Dianoia seria esse conhecimento, né, de pensamento matemático, tá? Então vejam, nós temos essa divisão entre esse mundo aqui e o outro mundo. Só que no outro mundo não para a divisão ali não, pessoal. A divisão não fica só nesse primeiro nível. Ou seja, que nós passamos aqui do mundo sensível por um nível inteligível. Ou seja, eu tenho um objeto matemático e tenho um modo de conhecê-lo. Mas eu tenho algo acima ainda disso, que é o quê? As ideias enquanto objeto. Vejam, pessoal, o que eu quero dizer aqui agora para vocês captarem bem o que eu quero dizer sobre isso daqui.
O que é uma ideia? Quando eu falo assim, carro, todo mundo sabe o que eu estou falando. Quando eu falo carro, todo mundo sabe do que eu estou falando. Carro se aplica tanto a Honda Civic, a Toyota Corolla, a Kombi, a Fusca, a Fiat 147, a Gol. Não é isso? A ideia de carro se aplica a tudo isso. Só que veja, nesse momento ninguém está vendo carro nenhum. Mas a ideia de carro, ela se aplica a esses objetos matemáticos todos que eu mencionei aqui agora. Que objetos matemáticos são esses? Ninguém está vendo, mas todo mundo visualiza muito bem, é capaz de, com a inteligência, chegar ao conhecimento do quê? Do que é um Honda Civic, Toyota Corolla, Fusca, Fiat 147, Gol, Kombi. A ideia de carro, ela é mais geral, ela se aplica a todos esses. E para cada um desses que nós não estamos vendo, mas nós estamos acessando com a nossa inteligência, existe um aí na realidade. E se esses objetos, olha só o que eu vou falar agora, não fossem entes reais, vamos dizer assim, entes reais, possíveis, ou seja, pelo menos a possibilidade deles, vou colocar de outro modo, é melhor colocar de modo mais técnico. Se a possibilidade de um Toyota Corolla, de um Honda Civic, de um Fiat 147, uma Kombi, se essas possibilidades elas não fossem, ou seja, se elas não existissem, os carros aqui concretamente não existiriam. Se essas coisas fossem impossíveis, essas coisas não existiriam. Então, primeiro essa coisa tem que ter sido possível, para depois ela ser. Então, olha o que eu estou querendo dizer aqui. Algo para que ele seja nesse mundo aqui, primeiro ele tem que ser possível, enquanto possibilidade, pelo menos. Enquanto possibilidade, essa coisa tem que ser. Estão entendendo? Só que essa possibilidade é aquilo que eu falei lá no início. Você pode ir lá na feira, chegar lá ou na feira ou no mercado e falar, me dá meio quilo de possibilidade aí. Não, porque a possibilidade ela não é materializada. Então nós estamos falando de uma outra realidade, de um outro mundo, que não esse onde nós nos encontramos. E vejam, antes ainda olha só o que eu vou falar agora. Antes ainda do Honda Civic, presta atenção que isso aqui é muito importante. Antes mesmo do Honda Civic, do Toyota Corolla, da Kombi, do Fiat 147, do Gol, do que quer que seja, serem possíveis, dessas coisas serem possíveis, a ideia de carro tem que ter sido possível antes. A ideia de carro ela é anterior ainda a essas, vamos dizer assim, ideias menores, vamos chamar assim, que não deixam de ser ideias. Então a ideia do que é um Honda Civic, do que é um Fiat 147, do que é um Toyota Corolla, uma Kombi, vamos chamar assim, são ideias menores. Essas ideias menores, elas, antes delas serem ideias menores, você tem algo que tem que ser ideia maior do que elas, antes delas serem nesse nível menor. E que ideia é essa da qual essas ideias menores dependem? A ideia do que é carro, nesse caso. Então vejam, olha só que interessante. Para que essas ideias menores elas sejam, uma outra ideia hierarquicamente acima tem que ser antes. Então vejam, nesse mundo aqui onde nós estamos, tem uma hierarquia. Tem as sombras e os objetos sensíveis. Só que nesse outro mundo também existe uma hierarquia. Estão entendendo? E aí vejam, o modo como eu conheço essas coisas, essas ideias mais elevadas, Platão chama isso de dialética. O modo de conhecer essas ideias ele chama de dialética. É por meio da dialética que eu conheço essas ideias mais elevadas. Mas olha só, o que seria a dialética? Se liga aqui. Estão lembrados que o Platão, principal modo do escrito dele, isso eu falei em umas lives aí para trás, os escritos dele estão na forma de diálogos. Os escritos de Platão, presta atenção, estão feitos na forma de diálogos. E quem é o personagem principal? Falei lá também. O personagem principal é Sócrates. E por que eu estou mencionando isso aqui agora? Para vocês entenderem por que Platão ele se utiliza do diálogo. O que é o diálogo platônico ali? É Sócrates, né? Assim, é Sócrates
conversando com uma outra pessoa, dialogando com uma outra pessoa. O que é o dia, né? Dia são essas duas, né? Duas perspectivas, dia, logo. Logo é logos, é razão. Então, o diálogo são duas razões se contrapondo. Ora, a palavra dialética tem exatamente essa origem. A origem da palavra diálogo. Lético vem de logos, em grego, né? Lético vem de logos e diá do diá mesmo ali, que são esses dois aí, é conforme o logos nesse caso. É como se fosse um logos que se confronta. Vejam, eu posso fazer dialética sozinho. Aliás, a mente humana, ela é eminentemente dialética, para falar a verdade. Uma hora a gente explica melhor isso. Mas só para vocês entenderem, o que é o diálogo platônico? É Sócrates dialogando, conversando com uma outra pessoa. Então, olha só. Imagina o seguinte, você tem um sujeito A aqui. Sujeito A, ele fala algo. E aí o que acontece? Ele dá uma definição de algo. Ele dá uma definição e aí você tem um sujeito B aqui que vai fazer o quê? Vai refutar essa definição. Refutar significa o quê? Mostrar que essa definição está errada. Então o sujeito A dá uma definição, o sujeito B destrói aquela definição. O que o sujeito A é obrigado a fazer? Melhorar essa definição que ele deu. Ou seja, essa definição agora que ele deu nova é melhor do que a definição anterior e é vacinada, vamos dizer assim, ela já está preparada para aquela primeira refutação. Mas esse sujeito B, vamos supor que ele refute, ou seja, ele destrua essa segunda argumentação. O que esse sujeito aqui vai ser obrigado a fazer? Ele vai ser obrigado a melhorar o argumento dele de modo que esse novo argumento, esse terceiro argumento agora, seja melhor do que o segundo e automaticamente melhor do que o primeiro e, vamos dizer assim, preparado para responder à argumentação 2 aqui. Ou seja, ele vacinado contra essa argumentação 2. Mas o que esse sujeito aqui pode fazer? Pode criar uma refutação 3 e destruir esse argumento. Gente, esse processo de um argumento, o outro destrói, ou contra-argumenta, né? Esse argumenta, esse contra-argumenta, esse argumenta novamente, esse contra-argumenta, esse argumenta, esse contra-argumenta, o nome desse processo é dialética. A dialética é essa confrontação de quê? De hipóteses. É um que tem uma determinada hipótese e o outro tem outra. Mas aqui nós não estamos no nível da mera opinião. Viu, Júlio? Você que falou numa hora aí, você escreveu assim, ó, o achismo é o pior pensamento que alguém pode ter, dependendo da ocasião. E é verdade. Não que a pessoa não tenha direito de ter a opinião dela. Foi o que você fala. Eu tenho certeza que você acredita nisso. A pessoa tem o direito de ter a opinião dela. Né? Aliás, eu acredito que o sujeito tem direito de ter a opinião errada dela. Né? Porque fala assim, não, temos que respeitar as opiniões. Não, eu tenho que respeitar a pessoa. Opinião, não. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o sujeito tem o direito de ter a opinião errada dele. Isso não significa que eu seja o dono da verdade, não, porque eu posso ter errado também, tá? Mas assim, porque se todas as opiniões fossem iguais, de que adianta eu ter a minha? Não é isso? Então vejam, isso aqui nós não estamos entrando em nenhum radicalismo, é só uma análise profunda, assim, profunda e rápida, né? Você fala assim, pô, mas é isso mesmo. De que adianta eu falar assim, cada um, olha que beleza, cada um tem sua opinião e todos são iguais? Não, eu não acho que a minha opinião é igual a do outro, porque se eu achasse que a minha opinião fosse igual a do outro, eu teria a do outro, não a minha, não precisaria fazer esforço nenhum, né? Não é assim? Então, assim, essa coisa de, temos que respeitar as opiniões diversas. Tudo bem, você pode respeitar o sujeito. Você não vai bater no sujeito porque ele disse que 1 mais 1 dá 5. Não faz sentido, você não vai agredir um sujeito porque a opinião dele é diferente da sua, isso não faz o menor sentido, né? Mas o sujeito tem que ter o direito de ter a opinião dele, sim, sem problema nenhum, zero problema. Na verdade, ele tem o direito de ter a opinião errada dele, vamos dizer assim, né? Agora, por que eu estou falando isso? Porque, vejam, tudo que está no âmbito desse mundo aqui onde nós estamos, que é o mundo material, todas essas coisas, elas estão no âmbito dessa opinião. Da doxa, a palavra doxa significa opinião. Todas as coisas aqui estão no âmbito da doxa. A conjectura é opinião, a crença é opinião. Agora, quando nós vamos para
passamos dessa divisão aqui, dessa linha divisada, né? Dessa linha dividida, saímos dessa linha dividida aqui, né? Essa linha que divide esse mundo onde nós estamos para esse mundo aí das ideias, dessas essências. Ora, nesse mundo aqui nós não estamos mais no âmbito da opinião, nós estamos no âmbito do saber fundamentado. O que é o saber fundamentado? Saber fundamentado é conhecimento, é episteme. É aqui que nós estamos na episteme agora, nesse outro mundo aí, não nesse daqui. Tá claro isso aí? E aí veja, olha só que interessante. É por meio dessa confrontação de hipóteses, como eu falei, hipótese aqui entendido como saber fundamentado, tá? Ou seja, é na confrontação dessas epistemes aí. O que é essa confrontação? Um argumenta aqui, o outro contra-argumenta. Um argumenta, outro contra-argumenta. Um argumenta, outro contra-argumenta. Isso é dialética, como eu falei. E presta atenção agora que eu vou falar. Lembra que eu falei que o sujeito argumenta aqui, o outro refuta? Ele é obrigado a melhorar o argumento, o outro refuta. Estão entendendo? Ele melhora o argumento, o outro refuta. Ele melhora o argumento, o outro refuta. O que vai acontecer, pessoal? Vai chegar uma hora que esse aqui vai melhorar tanto o argumento que esse aqui não vai conseguir mais refutar. Mas o que está acontecendo automaticamente? Esse argumento que ele chegou ali, na verdade os dois chegaram, né? Porque esse aqui refutando está ajudando também. Então quando você chega num ponto onde você não pode mais refutar, ou seja, você não pode mais destruir e também não pode mais melhorar, é porque você chegou na ideia. O que é a ideia então? Preste atenção nessa definição que eu vou dar aqui do que é a ideia para Platão, hein? A ideia é esse termo final desse processo dialético. Isso é a ideia. Ou seja, você tem um processo dialético, né, de aperfeiçoamento do conhecimento, você vai aperfeiçoando, melhorando, 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 chega num ponto que você não pode mais destruir. Por isso que a palavra apodíctico, grava essa palavra, a ideia ela é apodíctica. O que é apodíctico? Essa palavra grega que está na língua portuguesa. Apodíctico significa indestrutível. A ideia é indestrutível. Pega a ideia de carro. Você consegue destruir a ideia de carro? Você não destrói a ideia de carro. Porque essa ideia de carro ela é indestrutível. Com a nossa inteligência nós acessamos essa ideia e não destruímos. Nós não conseguimos destruir a ideia de carro. Você pode destruir o carro material aqui desse mundo. Porque esse não é apodíctico. Esse não é indestrutível. A ideia é indestrutível. Se ela é indestrutível, raciocina. Bom, aquilo que é indestrutível mesmo não pode ter sido originado, não pode ter tido origem, porque se teve origem, é porque saiu do não ser. Só que como o não ser não é, aquilo que não é não pode dar origem àquilo que é. Ora, e aí você pensa o seguinte, isso então que é a ideia, por ser indestrutível, não pode nem ter vindo do não ser e nem ir para o não ser. Ela é eterna então. Ela sempre foi, é e sempre será. Mas como é que eu acesso essa ideia então? Por meio da dialética, como eu falei para vocês. Vejam, é no nível da dialética que eu vou aperfeiçoando o conhecimento para chegar uma hora e falar, caramba, agora eu tô vendo o que a ideia é. Vendo não com esse olho aqui, pelo amor de Deus, você entendeu, né? Por que eu estou falando isso, gente? Pelo seguinte, a dialética é esse caminho. A contemplação das ideias é quando você chega lá e você não está mais no âmbito da dialética. Você está vendo as ideias diretamente. Está contemplando as coisas como elas são diretamente. Isso é muito importante você entender. Então vejam, existe uma hierarquia aqui nesse mundo, existe uma hierarquia lá nas ideias. Que vai culminar, então, segundo Platão, com o bem supremo. Ele vai falar na República que isso é o bem supremo. O bem, então, que ele vai identificar nas doutrinas não escritas, né? Platão tem umas doutrinas não escritas que eu mencionei lá numa das lives lá para trás.
essas doutrinas não escritas, ele vai falar que a ideia esse bem, ele não é nem uma substância, não é nem, ele é a unidade possível que dá origem a todas as coisas que estão aqui nesse mundo. Então, a ideia do bem seria o uno na sua atividade, né? Ou seja, é o bem que é gerador de todas as ideias que existem. As ideias, a ideia do carro, a ideia de mesa. Porque vejam, por que eu tenho uma mesa aqui na minha sala de jantar? Eu estou na minha sala de jantar, né? Porque a internet não chega aqui, essa porta aqui de trás é do meu escritório, ainda não consegui instalar roteador ali. Mas assim, é o roteador não, o repetidor, né? Mas vejam bem, eu tenho uma mesa aqui na sala de jantar, eu tenho uma mesa na cozinha também, né? Então veja, por que eu sei que aquilo dali é mesa? E aí na sala aqui do lado tem a sala de brinquedo, tem os brinquedos das crianças, a sala de brinquedo deles. Então se você olha para a sala de brinquedo deles, tem as mesinhas deles ali também, a mesa do Isaac, a mesa do Benedictus, a cadeirinha deles. Vejam, por que eu sei que isso aqui é mesa, aquilo dali é mesa, aquilo lá é mesa também? Por que eu sei dessas coisas? Porque existe uma ideia universal de mesa que é a origem dessas coisas todas aqui. Se essa ideia não fosse possível, essas mesas aqui não seriam em momento nenhum. Então vejam, prestem atenção, esse conhecimento dialético, o que é dialética? Prestar atenção, é a confrontação das hipóteses ali, dessas epistemes, né? Desses saberes fundamentados. Isso vai ser extremamente importante para entender o Aristóteles mais à frente, a dialética aristotélica, que vai usar exatamente essa mesma perspectiva. E você já está percebendo o seguinte, se para chegar na ideia, ou seja, naquele saber seguro mesmo, você tem que fazer a dialética, que é essa confrontação de um falar algo, o outro destruir, né? Um falar, o outro destruir, um fala, o outro destrói, e ele vai melhorando isso daí. Gente, nós temos que tomar muito cuidado, porque se alguém vem e propõe algo pra gente que aparentemente possa ser absurdo, esse sujeito pode estar falando a verdade se você não levar em consideração o que ele está dizendo. É assim que funciona a ciência. É aqui que está a base do que é ciência verdadeiramente. Porque a ciência ela não pode desprezar nenhuma hipótese, por mais absurda que ela possa parecer. Porque se você fala assim, vou dar um exemplo, eu não sou terraplanista, isso eu já falei lá para trás. Não vou ficar repetindo mais aqui não sou terraplanista, mas assim, se o sujeito vem com a ideia, a Terra é plana, você dá aquele sorriso, o quê? Nada. Tenta perceber, captar o que o sujeito está dizendo e aí você mesmo reforçar a sua visão para poder provar que a Terra é esférica. Vamos chamar de esférica aqui, geóide, o que quer que seja. Você vai tentar melhorar a sua convicção acerca daquilo dali. De que modo? Dialético. Ou seja, você acolhe a hipótese e destrói. Mas será que ela vai ser destruída mesmo? Tenta destruir as hipóteses que te são colocadas para ver se você chega no conhecimento fundamentado do que a coisa é. Estão entendendo? Ou seja, nenhuma hipótese deve ser descartada enquanto análise. Estou chamando hipótese aqui já nesse nível, tá, pessoal? Porque hipótese mesmo ela está no nível mais lá embaixo mesmo da doxa. Eu estou falando hipótese aqui enquanto algo que você está levando a sério e pode ser confrontado dialeticamente. Tá bom? Então, assim, nesse sentido, você tem que entender assim, olha, eu não posso desprezar nada, nenhuma hipótese, por mais absurda que ela seja. Porque senão eu não vou dialeticamente atingir o quê? A ideia, que é o conhecimento, vamos dizer assim, mais elevado de todos. E contemplar o quê? Contemplar o sol do bem, ou seja, o que é o bem. Então, se eu vou olhar para essas ideias todas, acima delas eu sei que está lá o bem, gerando essas ideias todas que são boas também. E o objetivo último nosso é o quê? Por meio da nossa inteligência é o quê? É alcançar justamente esse bem. A nossa inteligência, ela quer o bem, ela quer algo bom para a gente. Tá bom? É isso que a nossa inteligência quer. Depois, é claro que os medievais vão associar isso daí
Os medievais vão associar essa faculdade interna do homem, né, essa faculdade interna como a vontade, como aquilo que busca o bem. Porque o intelecto ele busca o verdadeiro, depois nós vamos ver, a faculdade intelectiva busca o verdadeiro, mas isso nós vamos ver mais à frente. Lá quando nós falarmos mais detalhadamente de quem? Lá do Aristóteles e mais lá na frente nos medievais mesmo. Nós vamos ter que passar por Santo Agostinho falando desse tipo de coisa. E aí meu grande compadre Alessandro Garcia entrou aí, ouvindo aí, ele que tem lá o site, o canal dele, o Ministério dos Quadrinhos, um canal que é genialíssimo, né? Sobre quadrinhos e sobre cultura em geral ali, que o Alessandro é um cabeção imenso assim, né? Desse tamanho. Aliás, Alessandro, a gente podia fazer uma live um dia contigo aqui para perguntar sobre esse interesse dos quadrinhos, como é que isso aí pode ser aplicado em termos sociológicos. Vamos marcar isso aí, cara. Vamos marcar mesmo, que isso aí vai ser muito interessante, bater um papo aqui sobre isso. Agora, eu já estou no final da live, infelizmente aqui. Mas vejam, estou falando de Santo Agostinho porque recentemente eu sei que o Alessandro ele tem uma devoção danada para Santo Agostinho, ele leu tudo de Santo Agostinho que vocês podem imaginar. E ele que fala essa coisa, Santo Agostinho que introduz essa questão da vontade aí de modo bem mais técnico. E lá na frente, São Tomás vai, vamos dizer assim, vai coroar isso daí, na minha opinião, organizando isso de uma maneira muito mais interessante. Tá bom? Mas é isso então. A linha dividida em Platão está relacionada a isso que nós acabamos de falar aqui o tempo todo na live. Tá bom? Então nós temos lá as sombras, que é o objeto sombra. Acerca das sombras nós temos conjecturas. Objetos sensíveis, nós temos o quê? Crença, apistes. E aí tem a divisão, como nós explicamos aqui detalhadamente. Vamos para os objetos matemáticos, que são ideias menores. Né? Eu mencionei lá a ideia do Honda Civic, a ideia do Toyota Corolla, enfim. Com relação a esses objetos, nós temos a dianoia, que é o conhecimento matemático. E por último, nós temos a ideia, e com relação às ideias, nós temos a dialética. Nós chegamos às ideias por meio da dialética, e eu mostrei que a dialética é o quê? É esse processo no qual você vai confrontando, vamos chamar assim, de hipóteses, de modo que você chegue o quê? Numa ideia que seja indestrutível, numa hipótese, vamos dizer assim, num argumento que seja indestrutível. O que seria a ideia, então, para Platão? A ideia, então, é esse termo final desse processo dialético, quando você contempla a coisa como ela é de fato. Ok, pessoal? Bom, por hoje tá bom, né? Acho que eu fiquei mais de 1 hora. Eu queria ter ficado aí uns 20 minutos. Acabei ficando mais de 1 hora aqui, mas tudo bem. Não tenho que reclamar, não. Fiquei 1 hora aqui. Mas tá bom. Pessoal, obrigado por aqueles que ficaram aí, heróis da resistência aí comigo aí até o final. E obrigado àqueles que vão ouvir também isso aqui posteriormente, tá? Eu tô varrendo a história da filosofia como um todo no meu perfil do Instagram. Se você voltar lá umas 3 semanas atrás, eu comecei falando o que a filosofia né? Aquela coisinha toda básica, e depois entramos nos pré-socráticos e eu tô varrendo toda a história da filosofia. Então, queria convidá-los aí, quem está chegando agora aí, a acompanhar lá desde o início, né? E as lives em geral são curtas, não são longas iguais as de hoje, não. São lives ali de meia hora, onde eu pego, passo o recado, papum, acabou e vou para o dia seguinte. É porque eu queria terminar esse assunto de fato hoje para na próxima live de segunda-feira falar sobre a teoria da reminiscência em Platão. Tá? Mas essa eu prometo que vai ser rápida, tá bom, pessoal? Não vou ficar muito tempo aqui, tomando muito tempo de vocês, não. Mas não é tomar o tempo, não. Isso aqui vale a pena você acompanhar aí. Então, para terminar, lembrando então a todos que o meu site lá, o site da Academia Areté está no ar. É só entrar lá, www.academiaareté.com.br. Digita aí no seu navegador www.academiaareté.com.br e você vai ver que lá já tem um curso que já está lançado. Nós já lançamos um curso lá que vou ser eu mesmo que vou dar o curso. Na verdade é um clube, né? É um clube que vai ter uma sequência ali, é um clube de debate e oratória, onde eu vou trabalhar com os alunos a técnica de falar bem, argumentar bem. Você vai aprender ali o que são argumentos válidos, argumentos inválidos, vai poder confrontar as suas ideias. São turmas ali de 10, 12 alunos no máximo,
Tá entendendo? Já tem gente se inscrevendo, já tem gente procurando. Vale a pena você indicar para as pessoas ali. Tem várias faixas etárias. Assim, as faixas etárias são desde, sei lá, 5 anos de idade até 18 anos de idade. Mas já tem adulto procurando, ou seja, vai ter turma de adulto também, tá? Vai ter turma de adulto também. Então vejam, em junho nós vamos começar para valer aí. E as aulas são semanais, online comigo, onde você vai poder confrontar as ideias com técnica. Nós vamos explicar ali como é que funciona o mecanismo dos modelos de debate. Nós vamos trabalhar principalmente com um modelo baseado no parlamento britânico, que é onde o sujeito fala, ele tem que esperar o outro fazer o ponto de informação e aí acontece o debate propriamente dito. Quais são os critérios que você vai ser avaliado? Desse clube de debate oratória e melhorar e evitar muitas vezes numa discussão utilizar argumentos que são inválidos, tá bom? Saber quando você está diante de um argumento válido ou um argumento inválido. E aí, pessoal, eu queria voltar aqui rapidamente antes de terminar a nossa live para comentar aqui que eu fiquei de comentar no final, um comentário especificamente que foi feito aqui, que é o seguinte: Rodolfo, eu tenho uma dúvida, barra pensamento, que tem um tempo que eu quero levar para a aula. Você acha que o agora, o presente, existe ou vivemos em um futuro constante? Olha, Júlio, sua pergunta foi muito interessante, cara. O que seria um futuro constante? Há quem diga o seguinte: nós não vivemos num não é isso? Olha só, vê se eu entendi o que você está querendo dizer. Porque vão ter alguns tipos de filosofias que dizem que nós vivemos num sendo, ou seja, algo que é mais... Né? Você veja o que é sendo, é o ser no gerúndio, o verbo ser no gerúndio. O que seria isso? É um ser que mas ele está em transformação para a continuidade futura. Não é mais ou menos isso que você está querendo dizer, Júlio? Coloca para mim aí, por favor, no chat. É isso. Coloca para mim só para eu poder entender se você está dizendo. Então, assim, nós vivemos num presente ou num futuro por conta dessa mudança da estrutura da realidade? Não é isso que você está perguntando? Me esclarece aí só para eu poder entender melhor. Eu acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer. Só que olha só, veja bem. Por que não é num futuro? Beleza, obrigado, Júlio, por ter respondido. Por que não é num futuro? Porque, veja bem, se essa mutação... eu falei isso numa das lives lá para trás. Procura uma das lives lá que eu coloco assim, Heráclito versus Parmênides. Eu respondo essa questão lá. É muito interessante. Eu respondo essa questão lá, tá, o Júlio? Porque a questão é mais ou menos a seguinte, vou resumir aqui para você. Se nós estamos numa mudança absoluta, mudando a todo momento, você não conseguiria sequer perceber a estrutura interna da realidade que é fixa. Vou me explicar melhor aqui, Júlio, para ver se você entende o que eu estou querendo dizer. Tá? Vou me explicar melhor. Isso eu falei lá na live lá de trás, mas só para você entender aqui. Imagina que eu saia de um ponto e vá para o outro ponto. Saí de um ponto e fui para o outro. Ora, se tudo está mudando sem cessar, eu não conseguiria sequer perceber o movimento. Por exemplo, lembra a cápsula de café que eu mostrei aqui? Aqui eu tenho uma cápsula de café. Beleza. Por que você pode falar isso aqui, Júlio? Olha, a cápsula de café mudou de lugar. Por que você pode fazer essa afirmação? Sabe por quê? Porque ela teve que permanecer cápsula de café. Ela não deixou de ser cápsula de café. Ela não mudou. Existe algo aqui que permaneceu, Júlio. Você está entendendo? Por quê? Imagina só, eu estou saindo de um lado e estou indo para o outro.
Você fala assim, Júlio, olha, o Rodolfo mudou de lugar. Por que você é capaz de falar o Rodolfo mudou de lugar? Porque o que saiu daqui é Rodolfo e o que chegou aqui é Rodolfo. Porque se tudo mudasse o tempo todo, se fosse um sendo o tempo todo, você não perceberia o movimento. Sabe por quê? Porque quando você começa a falar, olha só, Júlio, que interessante. O Rodolfo... Aí você fala, peraí, mas já não é mais Rodolfo? Porque se está mudando, quando eu começo a falar já não é mais Rodolfo. Como é que eu vou concluir que é Rodolfo que chegou aqui? Porque se mudou, não é mais Rodolfo. Por que eu posso concluir que o Rodolfo mudou de lugar? Por que eu sei que é o Rodolfo que chegou aqui? Porque alguma coisa teve que permanecer. Alguma coisa é, nesse caso, não mudou. Tá entendendo, Júlio? Então, veja, para eu perceber o movimento, ou seja, eu sei que o Rodolfo mudou de lugar. Beleza, é inegável que o Rodolfo mudou de lugar. Porque o que saiu daqui é Rodolfo, o que chegou ali é Rodolfo. O que saiu daqui não é Rodolfo e chegou lá Pamela, chegou lá Samantha, chegou lá Cíntia. Tá entendendo? Entende o que eu estou dizendo, Júlio? Então, veja, é fundamental ter um é aí. Existe um é que permanece. E é presente, não é futuro. Então, vejam, isso daí já demonstra para você que nós estamos, de fato, num presente. E aí, voltando lá à sua questão é muito boa, cara. Pô, muito bom, Júlio. Então, você pergunta, olha, você acha que o agora ou o presente existe ou vivemos em um futuro constante? Eu acho que agora fica respondida a sua questão, não é verdade, Júlio? Me ajuda aí no chat aí. Agora fica respondida a sua questão. Ou seja, existe um é ali que tem que permanecer. O é presente. Ou seja, Rodolfo, aqui é Rodolfo e aqui é Rodolfo. Então, aqui era presente naquele momento anterior e aqui é Rodolfo agora, nesse momento que está ali. Mas que é presente, que não é futuro constante. Não é um sendo. Não pode ser um sendo. Tá entendendo? Ok? Então, tem que ter um é ali. Porque se não tivesse um eu não seria capaz de perceber o movimento. Se eu falar assim, ó, o Rodolfo mudou de lugar. Peraí, mas se tudo está mudando, ele não é mais Rodolfo, como é que eu posso falar que o Rodolfo mudou de lugar? Eu não poderia nem falar isso. Eu não poderia nem compreender as coisas que são. Né? Ok, Júlio. Se você quiser, Júlio, pode colocar aí nos comentários depois que eu posso fazer umas lives específicas para você aí também. Ou responder a você lá também. Ali no Instagram mesmo, tá bom? Bom, pessoal, é isso então. Júlio, muito obrigado, cara. Mas se você quiser acrescentar algumas coisas, pode trazer para cá, pode trazer para mim, pode vir para a live. E aí, beleza, mas pode ser um diálogo mais fluido aqui também. Se você quiser um dia, Júlio, eu faço uma live contigo, se seu pai e sua mãe ser menor, eu não posso fazer live contigo. Teoricamente você nem deveria estar aqui, mas assim, depende se você quiser levar para a escola, para a sala de aula, você pode levar então, tá bom? Que eu abro espaço, cara. Esses momentos são extremamente importantes, tá bom? Esses momentos são fundamentais, ok? Bom, é isso então, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Não esqueçam de visitar www.academiaareté.com.br. Lá você vai receber técnicas de falar em público. Vai ser muito legal, cara. Se matricula lá, indica pessoas, sabe? Vamos fazer um clube de debate para você saber argumentar, saber falar, saber se colocar em público. Isso é fundamental. São habilidades para o futuro, pessoal. Sabe, daqui a um tempo, as posições que vão aparecer, nós não sabemos quais são, mas a necessidade de falar, de saber argumentar, isso aí é imutável. Você pode ter certeza que isso aí vai ser fundamental no futuro. Isso vai ser fundamental para você saber se colocar diante das pessoas e diante das necessidades que vão aparecer. Tá bom? Muito obrigado a todos. Não deixem de seguir também lá no Facebook, no YouTube, no nosso canal do YouTube, Academia Areté. Tá bom? Nosso canal Academia Areté no YouTube. Aqui no Instagram também tem. Lá no Facebook também. E no Spotify. Pessoal, muito obrigado a todos. E que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Fiquem com Deus. E até segunda, 10h30 da noite. Tchau, tchau.